pessoal, tudo bem? Dr. Elcio passando, invadindo sua casa e hoje pra gente falar sobre esse cara aqui, sobre o linfoma. E por quê? Porque hoje, 15 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização dos Linfomas. A gente que está aqui dentro da oncologia, a gente fica falando sobre tumor sólido, câncer de mama, câncer de próstata, mas nós não esquecemos nunca dos linfomas. Os linfomas nada mais são do que tumores, cânceres que têm origem nas células do sangue. O sangue ele é subdividido numa série de células. Uma dessas células responsável pela defesa do nosso organismo, em especial contra infecções virais, são os linfócitos. E quando esses linfócitos sofrem um processo de transformação no seu DNA e conseguem dar origem a células doentes, está formado o câncer de origem linfocitária. A ele damos o nome de linfomas. Os linfomas basicamente se dividem em dois subgrupos. Os linfomas de Hodgkin, que respondem pela minoria dos casos, e os linfomas não Hodgkin, que correspondem à maioria dos casos. Em relação aos linfomas de Hodgkin, nós estamos falando de um público que é acometido na faixa mais jovem, entre 20 e 35, 40 anos. Depois ele tem uma janela onde ele raramente acontece, que é entre 40 e 70 anos, e volta a acontecer após os 75 anos de idade. Acomete mais homens. Perfeito? Vamos para o linfoma linfoma não Hodgkin. Linfoma não Hodgkin é o responsável pelo grande número dos linfomas. Diferentemente da doença de Hodgkin, ele acomete pacientes mais idosos. Também é mais comum em homens, mas tem algumas características que eu gostaria de chamar a atenção em relação aos fatores de risco. Exposição ocupacional. Indivíduos que estão expostos a produtos químicos, seja agrotóxicos de agricultura e produtos químicos relacionados à indústria química, como solventes, produtos para produção de tinta, uma série de fatores, borracha, esses produtos já têm uma relação bem sólida com o desenvolvimento dos linfomas não Hodgkin. Vale lembrar que, além disso, síndromes de imunodeficiência, em especial adquirida pelo HIV, aumentam o risco de linfomas. Infecções por um tipo de vírus, o Epstein-Barr, também aumenta esse risco. E para finalizar, pacientes que foram expostos à radioterapia previamente, em especial radioterapia do tórax, radioterapia do mediastino. Esses indivíduos, eles têm um risco maior de desenvolvimento dos linfomas não Hodgkin. Falando do linfoma não Hodgkin, é importante a gente lembrar que a gente tem dois grandes subgrupos nessa doença que tem pelo menos 20, 30 entidades já conhecidas. São os linfomas mais mansos, os linfomas mais lentos, são os linfomas indolentes. Esses linfomas, chamados tecnicamente de linfomas foliculares, são linfomas que habitualmente não têm cura, mas que habitualmente também não levam ao óbito os indivíduos. Em contrapartida, os linfomas mais agressivos, os linfomas de alto grau, são tumores que necessitam de intervenção imediata e muitas das vezes precisam de quimioterapia por período prolongado, inclusive com terapias-alvo. Vale lembrar que para os linfomas a gente já consegue encontrar uma fechadura nessas células, ao qual denominamos CD20, e oferecemos uma chave para essa fechadura. O rituximab é uma das alternativas de tratamento para esses pacientes com linfoma CD20 positivo. A manifestação clínica dessas doenças ela é extremamente variável, mas uma característica é bastante comum: a ausência de especificidade desses sintomas. Isso mesmo. Aqueles sintomas vagos, aqueles sintomas inespecíficos, aqueles sintomas relacionados a astenia, queda do estado geral, associados habitualmente a febre, geralmente febres baixas em torno de 37,8, 38, comumente no final da tarde,
início da noite, associado à sudorese de causa inexplicável. Eu começo a suar principalmente à noite. Tô dormindo, não tá tanto calor, eu tô até com o ar-condicionado ligado, a janela tá aberta e eu tô transpirando, molhando a minha roupa. E por último, a perda de peso de causa indefinida. Esses 3 pilares são pilares extremamente sugestivos de um processo inflamatório crônico e sistêmico. Um dos diagnósticos diferenciais é o linfoma. Por favor, é um dos diagnósticos diferenciais. Não tragamos para a nossa realidade um medo porque suamos demais na noite passada ou porque tivemos febre. Não. É uma situação de exceção, principalmente quando comparamos com processos infecciosos. Mas eles precisam ser lembrados. Tá bom? O diagnóstico passa habitualmente pela apresentação desses sintomas associado a achados radiológico, clínico, laboratoriais, em especial linfonodomegalias. Isso mesmo, aquelas ínguas, aqueles gânglios, aqueles linfonodos que são palpados, seja região cervical, fossa supraclavicular, fossas axilares, fossas inguinais, dentre outros. Os achados desses linfonodos de tamanhos aumentados e muitas das vezes em número também aumentado nos aumenta a possibilidade do diagnóstico quando associado com esses sintomas. Retiramos um desses linfonodos, por exemplo, fazemos o diagnóstico e propomos o tratamento para aquele indivíduo em especial. O bom disso tudo é que grande parte das vezes esses indivíduos são curados dessa doença, em especial quando feito o diagnóstico em fases mais iniciais. Quando não são curados, grande parte desses indivíduos conseguem conviver com a sua doença por longo período de vida, às vezes mais que anos, e vão falecer de outra coisa lá na frente, e o exemplo clássico disso são linfomas foliculares. Mas é importante lembrar disso, porque a gente acha que toda febre é uma infecção, que toda perda de peso é regime ou é depressão, que toda sudorese é alteração de tireoide ou de infecção. E não. Por trás de todas essas patologias e desses sintomas pode estar escondido um linfoma. Fica aqui a minha palavra de lembrança para essa doença que acomete 8 mil brasileiros como não Hodgkin em 2020 e mais de 6 mil como linfoma de Hodgkin também para o ano corrente. Nós estamos falando de quase 15 mil indivíduos que vão sofrer de uma doença em que pouco a gente fala. Atentem-se a elas e sintam-se à vontade para enviar suas perguntas, para entrar em contato, para seguir as nossas redes digitais. É um prazer poder falar para vocês e promover saúde por um tema tão, mas tão importante. Tá bom? Obrigado por terem visitado, por terem entrado. Entrem, reentrem. Como eu sempre digo, a casa é de vocês. Um abraço, pessoal.